Aleluias. Aplauda mais forte o Senhor Jesus. Aleluias. Oh, Senhor, nós te amamos, Pai. Aleluias. Glórias a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, queria que vocês recebessem quem vai trazer a palavra nessa noite. A Aline vai trazer a palavra de bênção para a vida de vocês, amém? Aplauda o Senhor Jesus pela vida da Aline. Aleluias. Vamos orar pela vida da Aline, amém? Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor. Nessa noite profética, Pai, que céus estão abertos nesse lugar, Pai. Que o Senhor encha a vida da tua filha, Senhor, com sabedoria, com poder, Senhor. Que não seja mais ela que falar, Senhor, mas o seu Santo Espírito esteja sobre a vida dela, Senhor. Aguardando-a, livrando de todo o mal, Senhor. E trazendo a palavra rema, para que a sua igreja saia daqui, Senhor, transformada pelo poder da palavra do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém. Você pode se sentar, mas se assente glorificando ao Senhor, não perca essa oportunidade. Nós estamos aqui para isso, para adorá-lo, bendizê-lo, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre esse tema, Yom Kippur. Eu já ministrei essa palavra há 4 anos atrás. Então, quando a apóstola me fez esse convite, eu falei, vou correr atrás das minhas anotações, né? Para ver o que eu posso trazer. E aí, eu não entendi nada, sendo bem sincera. Falei, meu Deus, o que eu escrevi aqui? Não que eu não estava entendendo a minha letra, mas eu não estava entendendo o meu raciocínio. E aí, eu falei, tá bom, vou começar do zero. E aí comecei de novo e entendi que o Senhor tinha uma nova perspectiva para trazer dessa vez. Um novo tempo, algo totalmente diferente, ao mesmo tempo que é o mesmo, porque a palavra de Deus ela não muda, mas ela se renova a cada manhã. E foi isso que eu experimentei, porque o Senhor me trouxe uma experiência nova e eu quero compartilhar com vocês, espero conseguir ser clara. Então eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Levíticos no capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 18 até o 30. Está ali num dos primeiros números. É o terceiro livro da Bíblia. Nós vamos ler dos versículos 29 até o 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Vou ler o 31 também. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Esta palavra está se referindo exatamente a Yom Kippur, ou dia da expiação, dia do perdão. E aqui na nossa cultura ocidental, pouco se fala sobre isso, né? Essa é uma tradição muito forte entre os judeus. Com certeza no dia de ontem, a partir do pôr do sol, todos pararam e estão ali, talvez até agora, ou já se encerraram, não sei, a questão de horários, mas eles passaram esse período, que aqui fala, afligireis a vossa alma. Eles passaram esse período de jejum, de oração, de concentração com o Senhor e de perdão, de pedido de perdão ao Senhor pelos pecados.
Antes de Yom Kippur, acontece 10 dias antes uma festa chamada Rosh Hashanah, que também está lá no calendário judaico e também está aqui na palavra do Senhor. O Senhor deu esses ordenamentos a Moisés. E quando o Senhor fala ali a Moisés sobre essas festas, fica muito claro isso que o Jean acabou de trazer aqui, que o Rosh Hashanah, esse tempo que é a festa das trombetas, ela traz exatamente para que eles entendam que o Messias está chegando, para que eles fiquem alertas. E nós precisamos entender todas essas coisas que o Senhor tem deixado em sua palavra, para que nós também não venhamos a nos esquecer das suas promessas. Ele voltará, ele virá buscar a sua igreja, e nós precisamos estar aqui prontos para recebê-lo, prontos para estar com ele, porque esse sempre foi o desejo do nosso Deus, habitar conosco. Inclusive, por ser este o desejo do nosso Deus, habitar conosco, ele, lá em Êxodo, ele fala para Moisés que ele construísse um tabernáculo, porque ele gostaria de habitar no meio do seu povo. E quando Moisés constrói ali o tabernáculo, passado um tempo, Deus dá essa ordenança em relação ao dia do perdão. Uma vez por ano, o sacerdote deveria se apresentar diante do Senhor para levar a oferta pelos pecados do povo. E aqui no capítulo 16, a gente leu o finalzinho, mas existem uma série de recomendações que o nosso Senhor dá ali através de Moisés para Arão, que era o sacerdote daquela época, era o sacerdote responsável por levar os sacrifícios do povo a Deus para que seus pecados fossem perdoados. Era esse o ritual da época para que se obtesse perdão. E aí o Senhor passa ali as ordens a Moisés de como tudo deveria ser. Alguns dias antes, os filhos de Arão, que também eram sacerdotes, tinham entrado diante da presença do Senhor, no Santo dos Santos, com fogo estranho. E ali a presença do Senhor veio e os consumiu. Então o Senhor disse a Moisés: avisa Arão qual é a forma de entrar na minha presença, para que você não morra. Sabe, tem muitas pessoas ainda nos dias de hoje brincando com a presença de Deus, entrando de qualquer forma na presença do Senhor. Mas o nosso Deus deseja estar com aqueles que são sinceros diante do Senhor, com aqueles que não estão de brincadeira, com aqueles que não estão misturando as coisas. O Senhor deseja uma igreja santa diante dele. Nós precisamos nos posicionar como essa igreja. Essa é a chamada do Senhor para nós nesse tempo. E então Moisés passa ali as instruções a Arão. E uma das instruções era referente às suas vestes, às suas roupas. E ali ele começa a explicar para ele que ele deveria se vestir de linho, mas antes deveria se lavar, estar com o corpo limpo, purificado, para fazer ali a entrega, né? E aquela roupa, ela tinha algumas características, ela era toda de linho, né? Até das roupas de baixo o Senhor fala aqui. Mas a tradição, né, os estudos dizem que esses sacerdotes, quando eles chegavam até o tabernáculo para oferecer o holocausto diante de Deus, eles chegavam diante do Senhor com aquela roupa, e também naquela roupa tinha sininhos. Por quê? Porque só ele podia entrar naquele lugar onde era o Santo dos Santos. Então, veja bem, o templo era dividido assim: o pátio, que era uma parte exterior, o lugar santo, que era a parte central, e o Santo dos Santos, que era uma parte mais afastada e fechada por uma cortina. Aquele lugar somente o sacerdote poderia entrar, e uma vez por ano, no dia de Yom Kippur. Somente neste dia ele poderia entrar, e para fazer a aspersão do sangue do sacrifício. E então aquele sacerdote vestido com essa roupa especial e também com os sininhos, né? Ele também dizem, né, que ele entrava, isso não está na palavra, está nos estudos judaicos, dizem que ele também era amarrado por uma corda no seu pé, porque caso ele não entrasse em santidade diante do Senhor, e ali a presença do Senhor viesse e o consumisse, era possível puxar o corpo dele através daquela corda. E para que a gente entenda o tamanho da seriedade do que era esse momento de estar ali, né? E aí aquele homem,
ele era incumbido, no caso que o Senhor deu a ordem a Arão para fazer, e depois isso foi continuadamente sobre as linhagens dos sacerdotes, e ele era incumbido de pegar dentre o povo um novilho e 2 bodes. Isso está em Levíticos capítulo 16, você pode manter sua Bíblia aberta porque a gente vai ler bastante hoje. E está escrito assim a partir do versículo 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e trará para dentro do véu. E porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, diante do propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o dedo. Ali adiante, no versículo 16, diz assim: assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Ele deveria fazer da seguinte forma: ele ia pegar no meio do povo, como eu já disse para vocês, um novilho e 2 bodes. Esse novilho seria sacrificado primeiro em oferecimento para que a família do sacerdote e o sacerdote fossem purificados diante de Deus. Depois, ele ia pegar esses 2 bodes e eles iam lançar sorte sobre eles, como se fosse hoje o cara coroa ou o paro ímpar, não sei, hoje está mais em alta entre as crianças o pedra, papel e tesoura, né? E eles estavam ali tirando sorte, e um dos bodes ele ia ser sorteado para ser imolado, morto também pelo pecado do povo. E o outro, que não tinha sido escolhido para ser morto, ele ia ser mantido vivo e aguardar a sua vez. Aquele que foi morto, ele seria ali morto no lugar santo, e o sacerdote ia entrar no Santo dos Santos para aspergir o sangue 7 vezes, como nós lemos aqui, para a purificação da impureza do povo de Deus e também para limpar as transgressões de toda Israel e também para limpar a tenda da congregação, que era o templo onde eles estavam, né? Que eram tendas naquela época. E então, feito isso, o sacerdote saía para fora e ele ia até aquele bode que havia restado vivo. E diante de todo o povo, ele ia impor as mãos sobre aquele bode e ele ia falar em seus ouvidos todas as transgressões daquele povo. Eu vou até abrir um parêntese aqui. Na tradição que hoje, até hoje, eles seguem, do dia de Rosh Hashanah até o dia de Yom Kippur, é feito um período de reflexão sobre todos os pecados que a nação tem cometido diante do Senhor. Nesse período, a pessoa que tem algum problema com o seu filho, tem algum problema com o seu vizinho, tem alguma pendência com alguém, costuma ir lá e pedir perdão. Para que nesse dia, o dia de Yom Kippur, ele se achegue diante de Deus sem pendências, para que ele se sinta totalmente perdoado e o seu nome seja escrito no livro. E ali ele fazia, naquele momento, o sacerdote, ele falava ali no meio no ouvido do bode, né? Todos os pecados cometidos por Israel, impondo as mãos sobre ele. E ali, pesquisando até sobre transferência, né? A transferência, o impor as mãos significa transferência. É por isso que nós levamos tão a sério a questão de quem é que impõe as mãos sobre a cabeça de quem. E nós precisamos levar isso a sério, não sair impondo as mãos, porque sempre haverá uma transferência. Se você está com a sua vida santificada, amém. Mas se você não está, não faça isso. É muito sério essa questão. E aí o sacerdote transferia ali toda a culpa para aquele bode. E isso também diz aqui nas traduções, né? O apóstolo de vez em quando ele cita aqui o historiador Flávio Josefo, e ele fala sobre esse momento em que era amarrado, pegava uma corda vermelha da cor de escarlate e amarrava ali naquele bode
uma parte, e a outra parte ficava na porta, virada para o lado oriental daquela tenda. E aí as pessoas ficavam com os olhos fitos naquela fita, porque aquele bode, ele seria levado para o deserto, para um lugar onde não tinha ninguém, e ele seria deixado lá. E enquanto isso, as pessoas estavam olhando para aquela fita, porque aquela fita de vermelha, ela se transformava em branca. E isso era um sinal de que Deus havia aprovado o sacrifício do seu povo, e eles estavam perdoados pelo Senhor. Olha, eu falei para vocês e até li aqui, que tudo isso seria por estatuto perpétuo. Mas nós temos uma carta linda no Novo Testamento, escrita pelo escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é. E ele cita exatamente isso no capítulo 9. Se você quiser abrir comigo, eu vou ler um pedaço com você. Hebreus capítulo 9. E ele cita isso, né? Cita esse momento dos sacrifícios, de como eram feitos esses sacrifícios. Mas ele nos diz que existe um sumo sacerdote chamado Jesus, e que hoje ele é o responsável pelo perdão dos nossos pecados. Já não há mais necessidade de nós fazermos rituais, de nós levarmos animais, ou de que um sacerdote entre diante do Senhor para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Hoje eu e você temos livre acesso ao Senhor Jesus. É importante termos conhecimento de tudo isso que aconteceu lá atrás, porque, como diz o próprio escritor da carta aos Hebreus, isso eram sombras das coisas futuras, era um memorial do que havia de acontecer, porque esse sacerdote, ele tinha que de ano em ano renovar esse sacrifício, mas ele estava sendo uma figura daquele que faria um sacrifício eterno, e que já não mais seria necessário que nós precisássemos fazer rituais para que o Senhor se agradasse de nós ou perdoasse os nossos pecados. Diz aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 11: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus. Então aqui ele faz uma defesa, porque ele estava falando aos irmãos que eram judeus e tinham se convertido ao cristianismo, estavam ali entendendo que Jesus já tinha vindo, tinha morrido pelos pecados de muitos, e estavam entendendo isso, mas os tradicionais da época queriam forçá-los a voltar às práticas da antiga aliança, queriam forçá-los a cumprir os rituais, e diziam que eles estavam em pecado, e muitas dessas pessoas confusas, desorientadas, estavam voltando a essas velhas práticas, estavam deixando o cristianismo de lado. Então houve a necessidade de escrever essa carta para dizer para eles que Jesus já tinha vindo e anulado todas essas coisas. E aqui ele fala que ele veio como um sumo sacerdote, maior do que qualquer outro sacerdote, como aquele que estava acima da linhagem levítica, porque ele vinha da linhagem de Melquisedeque, era uma ordenança real. E aí ele ainda diz mais aqui no versículo 23, era necessário que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos. E aí eu pulo para o 25, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou de uma vez por toda para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens
aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ora, Jesus, ele veio para aniquilar todo e qualquer ritual antigo, toda e qualquer religiosidade que possa estar diante de nós. Lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 50, diz que quando ele estava na cruz e ele de fato entregou o seu espírito ao Senhor, o véu do templo, este mesmo véu que fazia separação do santo lugar ao santo dos santos, esse lugar onde somente o sacerdote tinha acesso, ele foi rasgado de alto a baixo. E isso quer dizer que eu e você podemos entrar no santo dos santos. Eu e você podemos ter acesso a esse Senhor que perdoa pecados. Ele, mais do que eu e você, ele deseja nos purificar de toda consciência de pecado, de toda a culpa que o inimigo queira trazer sobre as nossas vidas. Ele deseja nos purificar. Mas aqui diz na palavra que sem sangue não há remissão de pecados. Nós só podemos entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus. É só Ele que nos purifica de todo pecado. Nós precisamos ter essa consciência. Juntamente com o sangue havia o arrependimento. Mas então nós não podemos entrar no Santo dos Santos também sem ter esse arrependimento sobre as nossas vidas. Precisamos entender que é algo que norteia as nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos consertar diante do Senhor. Todos os dias nós precisamos chegar diante dele como pessoas arrependidas, de coração contrito, para que Ele venha nos purificar dos nossos pecados. Deixa eu beber uma. Você pode aplaudir ao Senhor para eu beber um copo de água? Aprendi essa técnica com a irmã da apóstola, achei muito boa. Então de vez em quando vocês batam palmas para eu poder beber um pouquinho de água, tá bom? Então, nós podemos nos deparar muitas vezes com pessoas que elas vão chegar diante de nós e dizer assim: mas que bobeira ficar lembrando dessas coisas. Nós precisamos trazer a nossa memória, não porque isso hoje é um ato de importância para a nossa vida, não porque é assim hoje, mas para entender que o Senhor já vinha trazendo desde sempre qual era o desejo dele. O salmista pode dizer: os sacrifícios tu não quisestes, porque se quisesse eu te daria muitos, mas o que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. Muitas vezes nós não chegamos diante do Senhor com bodes, com cabras, não chegamos com algum animal para o sacrifício, mas nós chegamos diante do Senhor cheio de religiosidade, com aparência de quem está se santificando, de quem é santo, e o Senhor despreza isso. Era exatamente isso que o salmista quis dizer quando ele disse que o Senhor desprezava os sacrifícios, mas que Ele gostaria de um coração quebrantado e contrito. Ele deseja nos ver sempre trazendo um coração arrependido diante dEle, sempre trazendo uma nova vida que nós desejamos viver com Ele. Se nós chegarmos diante dEle sem querer trocar as nossas vestes, sem querer nos purificar, sem querer nos lavar na água do Senhor, então de nada vale. Todos os elementos que existiam ali no templo. Mais um pouquinho. Obrigada. Todos os elementos que existiam ali no templo, eles simbolizam de alguma forma Jesus e a nossa maneira de viver com Ele. Tanto é que antes de entrar no Santo dos Santos existia ali o tanque do sacrifício, o lugar onde eram sacrificados os animais, e o lugar também da limpeza. Sem sangue, sem o sangue de Jesus, nós não podemos entrar nesse lugar santo. E sem estarmos limpos e purificados, nós também não podemos entrar. Ainda que muitos desses simbolismos ficaram lá atrás, nós precisamos entender o conceito dele, para que possamos viver de maneira plena com o Senhor Jesus. Olha, em Isaías 53, também quero ler com vocês, diz: amém.
Isaías 53, versículo 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como cordeiro. Foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, designaram-lhe uma sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja que lá na antiga aliança era necessário que as iniquidades fossem levadas por um bode. Mas Jesus fez esse papel. Ele já levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas ofensas, os nossos pecados. Já não cabe mais sobre as nossas vidas condenação. Já não cabe mais sobre nós a culpa. Você sabe o que é a culpa de carregar o peso de um pecado por anos e anos e anos? Quantas pessoas, talvez até sentadas aqui no meio de nós, talvez muito próximas, alguém lá tão perto de nós, a nossa mãe, nosso irmão, alguém que nós conhecemos, fez algo lá há 20 anos atrás e ainda carrega isso como uma culpa que não o deixa viver plenamente. Mas Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, o castigo que estava sobre nós, Ele já levou sobre si. E nós precisamos nos alegrar com isso, porque mais do que isso, né? Diz aqui que agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, para que hoje eu e você pudéssemos diante da enfermidade dizer: você não faz parte da minha vida, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele já levou as nossas dores. E aí diz aqui que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, né? Porque Ele vai nos ver, Ele tem nos visto. Hoje você é esse fruto, porque você entendeu esse sacrifício. Existem tantas pessoas procurando em terapia, em tantas outras coisas, ou em compras, ou nas drogas, ou no álcool, buscar preencher aquilo que é só Jesus que pode preencher. Ele quer tirar a culpa que está nas nossas vidas e nos preencher com o seu poderoso amor, com o seu Espírito Santo. Ele quer nos fazer andar em novidade de vida. Precisamos entender isso para viver os propósitos do Senhor. Glória a Deus. Em Hebreus, ainda no capítulo 10, Hebreus no capítulo 10, no versículo 26, diz assim: 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Veja,
nós precisamos entender que depois de nós já termos entendido sobre esse sacrifício de Jesus que nos purifica, e se nós continuarmos vivendo deliberadamente em pecado, então já não resta mais sacrifício por nós. Esse sacrifício não é válido nas nossas vidas. Então, além de reconhecer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, além de reconhecer que Ele fez o sacrifício único e vivo que perpetua até hoje por nossas vidas, nós precisamos tomar um posicionamento. Não podemos viver de qualquer forma, viver omissos com o pecado. Precisamos nos posicionar, porque o sacrifício de Cristo não pode ser em vão, não pode ser deixado. E por isso eu volto aqui em Levítico, porque nós começamos a falar sobre isso e sobre os pecados que o Senhor perdoava. E eu lendo e eu comecei a entender que estes pecados que eram perdoados pelo Senhor neste dia não eram pecados individuais, mas eram pecados coletivos, pecados cometidos pela nação. Nós vamos encontrar isso em Levíticos, no capítulo 18. Aqui você pode ler ele completo na sua casa depois, se você quiser, mas eu destaquei algumas partes para falar com vocês. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Aqui diz, ele fala uma série de coisas tratando primeiramente sobre a exploração sexual com os familiares. Isso ele vai falar do capítulo 18, do versículo 6 até o 18. Depois, no versículo 22, aqui no versículo 21, eu já vou falar um pouco. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Olha, talvez você não saiba o que é Moloque, mas era um Deus que ele... como sacrifício, os povos pagãos entregavam seus filhos recém-nascidos, pequenos, para queimar no fogo para Moloque. E talvez você pense, mas não tem ninguém fazendo isso. Mas hoje, vocês puderam ver, a apóstola trouxe aqui alguns cultos atrás, as pautas que andam tramitando no nosso congresso. E hoje existe uma forte corrente para que o aborto seja legalizado, para que as crianças sejam mortas ainda no ventre. E isso também é sacrifício de crianças. E aí nós vemos também versículo 22, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Querem nos fazer aceitar o homossexualismo como se fosse algo legal. Mas Deus aceita. Aqui está dizendo que não. Não te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para se juntar com ele. Tantos outros versículos, não se deitarás com seu filho, tantas outras coisas. Mas nós vemos que cada vez mais as leis do nosso país e do mundo têm caminhado de forma contrária. E nós temos negligenciado como igreja porque estamos nos calando, porque não estamos nos posicionando. E é por isso que nós precisamos nos posicionar. E agora que a igreja tem levantado, que a igreja tem escolhido um lado, eu tenho visto muitas pessoas, principalmente postando em suas redes sociais, igreja e política não se misturam. Ou eles querem dizer, a igreja não tem que se meter nisso. Porque que a igreja ficou fanática? A igreja não está fanática, a igreja está defendendo a palavra do Senhor. As constituições, as leis, elas foram firmadas diante da palavra do Senhor. Se você for ler a Constituição criada lá em anos atrás, você vai ler o que é a instituição da família, do casamento, é o homem e a mulher. E hoje eles querem mudar isso. E se nós como igreja nos calarmos, isso vai acontecer. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos orar e nos arrepender como nação, porque a nossa nação tem sido conhecida como uma nação imoral. Quantos países por aí conhecem o Brasil como o país do carnaval, como o país do futebol, como o país da prostituição fácil? Quantos vêm para cá para se prostituir com crianças? Mas nós não podemos aceitar isso. Esse é um pecado coletivo e ele cai sobre nós porque nós não temos falado do amor de Jesus. Nós não temos nos dedicado a pregar a palavra, nós não temos dedicado a combater isso muitas vezes dentro da nossa própria casa.
Nós muitas vezes nos colocamos como neutro, nós não entendemos quando alguém nos pergunta, mas por que não pode? Você precisa esmiuçar as escrituras, você precisa entender, porque quando um enviado das trevas, do inimigo, vier falar para você, você não tem que falar, você vai dizer, eu estou me posicionando pelo meu Deus, eu estou me posicionando porque Deus me chamou para ser embaixador dele aqui nesta terra, e é por isso que eu não vou me calar. E nós precisamos. Obrigada. Nós vemos aqui que depois de falar desses pecados, o Senhor pede que eles se arrependam. E no capítulo 16, quando a gente fala das transgressões, né, que ele fez o sacrifício aqui, ele fala que era para fazer pelos filhos de Israel, por todos os seus pecados e até pela tenda da congregação. Até nós como igreja, muitas vezes entramos aqui e contaminamos esse lugar, porque nós não estamos nos santificando. Então nesta noite, eu quero convidar você a se colocar de pé comigo, para que nós possamos fazer esse posicionamento diante do Senhor. Talvez até aqui você tenha escolhido se colocar como neutro, e eu não estou falando para você falar, eu vou votar no fulano ou ciclano, mas talvez você tenha se colocado como neutro quando a palavra do Senhor, ela é colocada em xeque. Talvez você vê no seu trabalho as pessoas ridicularizando o povo de Deus. Talvez você em diversas circunstâncias e situações você tenha se omitido e se calado. Ou quantas vezes em diversas situações você mesmo tem compactuado com esses pecados. Quantos de nós estamos em grupos de WhatsApp que não agregam em nada, pelo contrário, só trazem coisas que envergonham o nome do Senhor e estamos ali. Quantas coisas nós damos, talvez por um período de ignorância, talvez porque nós não conseguíamos entender, mas o Senhor tem aberto os seus olhos. Pode subir a bandeira, por favor. O Senhor tem aberto os nossos olhos, o Senhor tem nos feito entender que se nós não nos posicionarmos, aí não resta sacrifício. Nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor. Não é fácil? Não é fácil, mas quem te chamou para isso foi o Senhor Jesus. Não sou eu que estou te chamando. Então quem vai garantir é o Senhor. Você vai colher os frutos disso. Você vai ver o Senhor fazendo a diferença. Sabe o que nós desejamos? Que o governo do justo se estabeleça aqui no Brasil. Eu desejo do fundo do meu coração. Mas nós desejamos mais ainda que o Senhor continue sendo o Senhor dessa nação. Nós precisamos que o Senhor seja o Senhor dessa nação. Nós precisamos que o Senhor tome conta de todas as coisas que não estão ao nosso alcance. Mas o que está ao seu alcance é o seu vizinho, é o seu colega de trabalho, é o seu familiar. E você precisa se posicionar por essas pessoas. O primeiro posicionamento que nós precisamos tomar é por nós mesmos. É refletindo sobre os nossos pecados. Nenhum de nós aqui pode dizer, eu realmente tô ilesa disso daí, porque eu não cometi nenhum pecado até hoje. Nenhum de nós pode chegar dizendo isso. Todos nós temos do que nos arrepender. E nesse dia do perdão, no dia da expiação, eu quero te convidar para você fazer uma autorreflexão, uma autoanálise. E não só uma autoanálise, mas que você reflita sobre esses pecados que nós como nação temos cometido, que eu comentei aqui com vocês. Que você possa pedir ao Senhor, Senhor, traga a minha memória. E nós vamos proferir, nós vamos falar essas palavras, orar diante do Senhor, dizendo, Senhor, sara essa nação, perdoa essa nação por esses pecados cometidos. Nós queremos ter o Senhor como centro, em primeiro lugar nas nossas vidas. O grupo de louvor vai cantar esse louvor e nós com os nossos olhos fechados vamos entrar diante do Senhor e depois nós vamos orar pedindo perdão. Dessa terra pode se ouvir alguém chorar.
tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, com terra sararei. Oh Senhor, nós queremos nos arrepender diante de Ti, Pai. Foram tantas vezes que fomos omissos, que ficamos calados. Foram tantas vezes que nos juntamos com os escarnecedores, com os pecadores, Senhor. E eu te peço perdão, Jesus. Eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor, e pelos pecados dessa nação. Quantos abortos aconteceram nesse território, prostituição, drogas, violência. Quantas coisas abomináveis aos seus olhos aconteceram nesse território, Senhor. Mas nós te pedimos perdão, Jesus. Nós te pedimos perdão. Perdão pelo pecado da ignorância, por tantos que pecaram sem saber, mas por tantos que pecaram conscientemente. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão, nós nos arrependemos, Pai. Oh Senhor, toma essa nação com as suas mãos, nós entregamos ela de volta ao Senhor. Nós a entregamos, Pai, para que o Senhor mude o destino, os rumos dessa nação. Nós entregamos ao Senhor para que o Senhor seja o Senhor dessa nação, para que o Senhor seja o Deus das nossas vidas.